Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvinte! E aí? Você dormiu bem hoje? Você sente que o seu dia rende quando você tem aquela boa noite de sono ou fica ruim quando dorme mal? Bom, hoje a conversa é exatamente sobre isso, a importância do sono para a sua aprendizagem. Gostou do tema? Vamos entender então como que o sono pode ser um aliado para que a gente aprenda melhor e tenha um dia mais produtivo. Eu sou a Marília e neste episódio eu vou falar com a professora Simone de Ávila, que vai tratar da importância do nosso merecido sono de cada dia. Mas antes, se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, já deixa um like para dar aquele incentivo e fazer com que a gente alcance mais pessoas. E se você estiver em qualquer outra plataforma, já segue a gente para não perder nada do que estamos produzindo e já produzimos até aqui. Simone, eu agradeço em nome da equipe do Conceituados por você estar aqui para falar de um assunto tão importante para qualquer pessoa que é o sono. Olá, Marília, gratidão mais uma vez pelo convite. É um prazer muito grande poder contribuir aí de novo. Para quem ainda não me conhece, tá? O meu nome é Simone Ávila, já participei de outros episódios aqui com vocês. Sou formada em Química, tenho mestrado, tenho doutorado na área e também pós-graduação em Neurociência e Comportamento Humano e espero contribuir aí mais uma vez com vocês nesse bate-papo. É verdade, uma coisa bem lembrada. A Simone, ela já participou de alguns episódios aí. Então, você ouvinte que está se inteirando desse assunto agora, vale muito a pena resgatar aí alguns episódios que a gente já produziu desse mesmo programa do Organizando com a professora Simone. Assuntos muito interessantes, inclusive sobre a aprendizagem, sobre o descansar mesmo, também sendo tratado em outros episódios, especialmente, fica a dica aqui, o episódio número 10. Então, neste momento, é importante, né, a gente explorar um pouco mais desse assunto, justamente porque agora nós estamos vivenciando uma rotina, digamos que normalizada, ou pelo menos quase que normalizada na sua totalidade, né? E apesar de vivermos numa era em que tudo é muito rápido, tudo é para ontem, todas as informações chegam e vão com uma velocidade tão grande, qual que é a importância, Simone, do descanso na nossa vida? Claro que a gente tem noção disso, né? Mas o quanto que isso interfere na nossa capacidade de reter informações que a gente recebe ao longo do dia? Bom, o nosso cérebro ele precisa de pausas para processar as informações que nós recebemos ao longo do dia. Essas pausas, elas podem variar desde um pequeno descanso, né, entre uma tarefa e outra, como 5, 10 minutos de descanso, como também um cochilo de 30 minutos e até mesmo uma noite de sono. Então, durante esses descansos, diversos processos acontecem, como a regeneração de substâncias químicas que são importantes para a gente manter o foco, por exemplo. Além disso, a reconfiguração das redes neurais, ela acontece durante o sono. Quando o nosso cérebro aprende algo novo, novas redes neurais são criadas. E isso vai acontecer enquanto nós estamos dormindo. Então, mesmo que uma pessoa, né, dedique horas do seu dia estudando, se ela não tiver um descanso de qualidade, ela não vai conseguir atingir o máximo potencial do aprendizado. Então, não realizar descansos significa não aproveitar a máxima potencialidade do cérebro humano. Depois dessa resposta, o que me cabe agora, né, perguntar é o seguinte: diante de tudo isso, como que o nosso cérebro ele entende o descanso? Porque fisicamente a gente percebe isso muito rápido, né? Às vezes por alguns minutos que você para ali um pouquinho, o corpo já sente, você já fica um pouco mais revitalizado. Mas e o cérebro? Como que isso é entendido? São pelas conexões ou tem mais algum outro tipo de processo que acontece ali? Então, vamos entender os tipos de descanso, né? Existem pequenos descansos que nós podemos fazer ao longo do dia. Esses descansos seriam as pausas que eu mencionei, de 5, 10 minutos. Para o nosso cérebro, isso significa sair do modo focado. Então, durante esse período, vai ocorrer a regeneração de neurotransmissores que são essenciais para a nossa produtividade. Então, geralmente, quando nós começamos a perder o foco nas tarefas ao longo do dia, sentir aquele sono, perder a concentração, pode ser um sinal que o cérebro precisa de um descanso. Nesse caso, é interessante utilizar essa pausa para você tomar uma água, caminhar, brincar com o cachorro, ouvir uma música relaxante, meditar.
São pausas curtas, tá? Mas nós não podemos deixar de falar do sono como um processo de descanso importante. Nós recebemos informações ao longo do dia, o tempo todo, e essas informações, elas ficam retidas na nossa memória provisória. Porém, vai chegar um momento que essa memória atinge o limite e nesse momento o descanso é necessário. Então, durante o sono, essa memória provisória ela vai ser regenerada. Existem várias fases do sono, mas uma fase importante é a que nós chamamos de sono REM. Essa sigla, ela vem do inglês, está relacionado com o movimento rápido dos nossos olhos, né? Então, quando nós estamos nessa fase do sono, as nossas pálpebras ficam trêmulas, né? É fácil de você identificar. Nesse momento, o nosso cérebro passa por um processo, né? Por processos, melhor dizendo, ativos. O corpo, ele está em descanso, a musculatura está em descanso, mas o cérebro está ativo. É possível medir essa atividade por meio de um eletroencefalograma, né, que é um exame que você faz conectando eletrodos na cabeça do paciente, e com isso você tem a medida da atividade elétrica. Existe um estudo feito com pessoas que eram acordadas em momentos de sono profundo e outras na fase do sono REM. Então, o resultado desse estudo, ele mostra que as pessoas que eram privadas do sono REM não tinham disposição no dia seguinte e algumas até sofriam convulsões. Hoje nós sabemos que essa fase REM, ela é fundamental para a saúde do nosso cérebro e isso vai afetar diversas outras áreas, né, diversas outras funções do nosso corpo também. Uau, né? Entender todo esse processo do nosso cérebro é bem complexo, né? Imagino dessa forma. Mas também, digamos que é muito bonito, né? Quando você começa a entender isso do aspecto, do ponto de vista científico, né? Químico, por exemplo, né? Pensando por esse lado. Mas, Simone, diante disso, eu entendo que eu acho que você já acabou respondendo um pouco, mas para mim ainda me parece um pouco diferente. Tem de fato diferença, então, o descansar para o cérebro em termos de corpo físico e da mente? Existe distinção disso? Ou quando a gente entra nessa fase que você falou, o corpo já entende também e tudo é um processo único? Tem diferença para isso? Tem diferença sim. Quando a gente tem um cansaço físico, né? Então vamos imaginar uma pessoa que ela fez um grande esforço físico ao longo do dia. Para essa pessoa descansar, basta ela deitar, esticar o corpo, não é necessário que ela durma. Então, às vezes, eu cheguei cansada, trabalhei o dia todo, fiz um esforço físico, cheguei no sofá, deitei, liguei a televisão, eu tô ativa, o meu cérebro tá ali ativo, né? Tô com atenção ali na televisão, por exemplo, mas o meu corpo está descansando, porque é simplesmente um cansaço físico. Agora, quando nós temos um cansaço mental, dormir é fundamental. É durante o sono que as nossas memórias, né, vão ser regeneradas e novas redes neurais vão ser formadas. Então, eu costumo dizer, né, o sono é uma forma do nosso cérebro desligar e fazer alguns processos que são necessários, né, para regeneração e de modo que a gente possa acordar disposta e pronto por um novo dia no dia seguinte. Ah, sim, é verdade. Então tem a ver com o descanso realmente do corpo físico, no sentido do cansaço físico, né? Que a gente tem, pode ser um cansaço de ter, sei lá, caminhado por muito tempo, ter trabalhado em pé, coisas assim, né? Ou o cansaço mental, né? Diante disso, agora indo para aquilo que interessa, principalmente aí para professores, estudantes e quem é interessado no assunto. Em relação à aprendizagem, o quanto que o descanso contribui? Você já falou das conexões, você já falou da questão do cansaço mental, né? Então, a importância das pausas, tal, mas pensando em aprendizagem, o quanto que o indivíduo consegue aprender estando mais descansado ou menos descansado? Qual que é a contribuição disso tudo? Bom, vamos pensar assim: aprender, falando do ponto de vista do nosso cérebro, significa realizar novas conexões neurais. E essas novas conexões neurais, elas vão se formar durante a fase sono. Então, nós recebemos informação o tempo todo, essas informações, elas ficam retidas na memória provisória, e durante o sono é que essa memória é regenerada. Porém, aí tem um ponto importante, né? É importante sinalizar para o nosso cérebro quais informações são importantes e merecem ser fixadas
de uma forma definitiva no nosso córtex cerebral. Então, essa sinalização, ela pode acontecer de duas formas. Quando a informação ela é recebida com uma alta carga emocional, então, geralmente, sendo uma emoção positiva ou negativa, né, algo que mexeu muito com as nossas emoções, nós costumamos lembrar facilmente. E uma outra maneira é quando nós praticamos essa informação recebida. Quando a gente tem uma alteração emocional, nós temos também uma alteração química no nosso cérebro. E essas substâncias vão atuar como marcadores, informando que aquele evento, que aquela informação, ela é importante e ela deve ser mantida na nossa memória definitiva, né? Então, no caso do aprendizado com a prática, quanto mais a pessoa pratica, mais aquela informação vai sendo fortalecida, mais aquela rede neural vai sendo fortalecida. Então, por isso que o aprendizado ele precisa ocorrer de forma ativa. Mas de nada adianta a pessoa estudar de uma forma ativa se ela não tem uma boa noite de sono. Porque, de certa forma, o aprendizado, ele depende também dessa pausa, ele depende desse descanso. Tanto quanto nós falamos para a fixação dessas informações na nossa memória definitiva, né, no nosso córtex, como também para a nossa produtividade ao longo do dia. Se eu não realizo pausas, vai chegar uma hora que eu perco o foco, exatamente porque eu preciso de um período de regeneração para que eu consiga extrair o meu melhor ali. Então, as pausas, elas são fundamentais para o processo de aprendizagem. Eu costumo brincar, não adianta nada você se privar de uma noite de sono, porque você tem uma prova, porque você precisa estudar, porque essa noite de sono, ela tem um papel importante, né, nessa etapa de aprendizagem. Olha, você me fez agora, nesse momento, relembrar de muita coisa da época da graduação. Até hoje, né? Então, chega uma hora que realmente, né, quando a gente tá trabalhando, às vezes, muito na frente do computador, principalmente, né, na frente do computador, chega uma hora que você perdeu totalmente o foco, você só tá lá, ali na frente, mas a sua cabeça já foi embora, o seu processamento todo já parou. Então, realmente, fazer as pausas é uma coisa muito importante, né? E eu lembro que eu fazia isso porque por necessidade, né? Nunca ninguém me disse que realmente isso era necessário, né? Mas é bom hoje ter essa noção, né? Ter esse conhecimento hoje para entender melhor como que funciona o corpo, né? Isso é importante para a gente. Simone, diante dessas perguntas, né? Dessas informações tão valiosas que você passou até agora, você consegue deixar alguma mensagem ou uma dica, quer deixar, né? Alguma coisa que o nosso ouvinte possa aproveitar aí diante desse assunto que ele é tão enriquecedor, ele é tão importante para a gente? Fique à vontade. Olha, eu quero dizer que o cérebro humano, ele é um recurso fantástico. Porém, para que nós possamos extrair o maior potencial dele e atingirmos o que eu chamo da nossa melhor versão, é importante conhecer como que o nosso cérebro funciona, né? Fazendo uma brincadeira aqui, a gente precisa ler o manual de instrução. E isso vai te promover uma vida com mais qualidade, uma vida com mais saúde e também aumentar a sua performance, né? Fazendo com que você aprenda mais, fazendo com que você seja mais criativo e que você consiga aplicar todos esses conhecimentos na resolução de problemas. Eu sou formada em Química, essa é a minha base, mas eu comecei a me interessar muito por neurociência e acabei me especializando um pouco nessa área, e esse conhecimento ele me trouxe muitas transformações, eu me senti na vontade de compartilhar isso com as pessoas, né, de modo que as pessoas também possam ter esses ganhos. E foi pensando nisso até que eu estruturei o meu canal no YouTube, que é o The Best Professor. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entender um pouco mais sobre tudo isso, pode acessar lá o The Best Professor. Vocês vão encontrar conteúdos de química, de neurociência, que vão ajudar vocês, o que eu chamo de encontrar a melhor versão de vocês. Olha, depois dessa dica, eu acho que impossível a gente não ter pessoas aí cada vez mais interessadas nesse assunto. Até agradeço por você já ter colocado também o seu canal, ter comentado sobre ele, né? É importante, fica a dica aí também, gente. Vai atrás do canal da professora Simone, tem conteúdos importantíssimos, riquíssimos ali, que vale para a vida, independente do que você faz, do que você estuda, enfim, né? É sempre importante a gente adquirir conhecimento, né?
E uma coisa importante, além dessa melhor versão, né, na verdade, é você passar pelo autoconhecimento, né? O quanto a gente se conhece, a gente entende os nossos limites, né? E aí entra também, acho que um pouco dessa questão de você se conhecer, você se respeitar, né? Não ficar forçando, às vezes, a barra para uma situação, né? Que às vezes não vai compensar. Simone, eu quero agradecer, então, mais uma vez, em nome de toda a equipe do Conceituados, pelo seu aceite, por você de novo trazer conteúdo assim que é aquele tipo de assunto que se deixar, ficaríamos aqui horas conversando sobre isso, né? E por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo, né, para compartilhar tudo isso com a nossa audiência. Se você quiser deixar mais uma mensagem final aí para gente. Marília, eu que agradeço. Foi um prazer poder contribuir mais uma vez aqui com o trabalho de vocês, que eu admiro bastante. Para mim é um prazer muito grande e estou à disposição aí para outras oportunidades da gente bater um papo novamente. É isso aí. Então, depois dessa conversa, aproveite e coloque em prática o seu descanso. Sua mente e o seu corpo agradecem. Obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que também precisa conhecer esse conteúdo. Aproveita e escolha a sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.